Oi pessoal, vamos dar continuidade agora nesse vídeo à discussão que a gente começou no vídeo passado, né? Então essa é a segunda parte da discussão a respeito dos esquemas de reforçamento. A gente, no primeiro vídeo, discutimos o que seria esquema de reforçamento, discutimos os 4 principais esquemas de reforçamento, né? Os 4 esquemas básicos: razão fixa, razão variável, intervalo fixo, intervalo variável. Quais são esses esquemas? Quais são os padrões comportamentais decorrentes desses esquemas? E terminamos o vídeo fazendo uma comparação dentro desses 4 esquemas. Quais são as diferenças existentes entre o padrão comportamental gerado pelos esquemas de razão comparativamente com os esquemas de intervalo e a diferença existente entre o padrão gerado pelos esquemas fixos comparativamente com os esquemas variáveis. Tá? Nesse vídeo agora, a gente vai discutir um pouquinho mais alguns esquemas, ainda alguns esquemas de reforçamento, não mais esses esquemas básicos, alguns esquemas um pouco mais, não elaborados, mas algumas características mais particulares, e vamos entrar em organizações mais complexas desses esquemas, tá? Antes da gente entrar nisso, propriamente dito, vamos fazer, para introduzir, eu acho que é interessante, mais uma comparação agora, não entre fixos e variáveis, ou razão versus intervalo, mas uma comparação entre esquemas intermitentes, ou seja, aqueles que foi o que a gente discutiu, né, no último vídeo, que são aqueles esquemas onde nem toda resposta é reforçada, e uma comparação com o esquema de reforçamento contínuo, que é aquele esquema onde toda resposta emitida é consequenciada por reforço. Então, quando a gente olha o efeito que esses dois esquemas têm sobre o comportamento, existem algumas diferenças que acabam gerando escolhas, principalmente no que diz respeito a gente pensar no uso prático desses esquemas de reforçamento. Tá? Então, o primeiro marco diferencial entre esses dois esquemas é a diferença no que diz respeito ao estabelecimento de resposta. O que eu estou chamando disso? Quando eu falo de estabelecimento, eu estou falando do aprender um novo comportamento. Nessa situação, quando eu comparo qual é a melhor estratégia para implementar comportamento, olhando esquemas intermitentes e reforçamento contínuo, o que se entende é que como estratégia para implementar comportamento, os esquemas, o esquema de reforçamento contínuo é muito mais interessante para implementar comportamento do que esquemas intermitentes, seja eles qual forem, razão fixa, razão variável, intervalo fixo, intervalo variável. Por quê? Eu tenho uma resposta que ainda não está estabelecida, então ela é fraca no repertório comportamental do indivíduo. Se eu submeto esse comportamento, que é fraco, a um esquema de reforçamento intermitente, qual é a situação em que essa resposta vai ser submetida? Ela vai ser submetida a uma condição em que ora ela é reforçada, ora ela não é reforçada. E aí vai depender, esse ora não é, vai depender do tamanho da razão que eu estou exigindo ou do tamanho do intervalo ao qual eu estou submetendo essa resposta. Esse período de não reforçamento para um comportamento ainda fracamente estabelecido pode ser suficiente
para fazer com que esse comportamento entre em extinção. Vou recuperar o que a gente tinha falado lá atrás, quando estávamos discutindo comportamento operante, quando a gente introduziu a ideia de comportamento operante e fomos discutir extinção. Um dos elementos que foi apresentado como facilitador, ou melhor, não, como dificultador da extinção é o quanto que uma resposta foi reforçada. O que isso quer dizer? Quanto mais um comportamento foi reforçado, mais difícil é para que esse comportamento seja submetido à extinção, seja colocado em extinção. Em contrapartida, quanto menos um comportamento foi reforçado, mais facilmente ele entra em extinção. Então, se eu tenho uma resposta que está sendo implementada, isso quer dizer que ela foi poucas vezes reforçada. Se ela foi, então, poucas vezes reforçada, aquele período de não reforçamento do esquema intermitente pode ser suficiente para fazer com que essa resposta entre em extinção. Então, uma lógica de reforço contínuo é preferível quando eu estou buscando implementar comportamento. Por outro lado, a partir do momento em que um comportamento já está estabelecido, o uso de esquemas intermitentes é preferível na manutenção do comportamento. Ou seja, se o meu objetivo é fazer com que esse comportamento se fortaleça, colocar esse comportamento em uma condição de intermitência de reforço, ou seja, ora ele é reforçado, ora ele não é reforçado, isso fortalece o comportamento e, quando submetido à extinção, ele cria ele passa a ter uma maior resistência à extinção. Isso foi falado também lá atrás, quando estávamos discutindo comportamento operante e olhando para a extinção. Um dos elementos que foi colocado para um elemento que aumentaria a resistência à extinção seria essa intermitência do reforçamento. Teve até um de vocês que no Google Classroom colocou a pergunta de não entendi essa ideia. Aqui a gente está recuperando um pouco isso. Por que acontece essa maior resistência à extinção no reforço intermitente? Vamos pensar da seguinte forma. No reforço intermitente, eu tenho a seguinte situação: a ocorrência de uma resposta, reforço. A ocorrência de uma resposta, não reforço. A ocorrência de uma resposta, não reforço de novo. A ocorrência de uma resposta, reforço. E por aí vai. Ora tem reforço, ora não tem. Quando eu coloco a extinção, então eu tenho essa primeira situação de intermitência, depois eu tenho a situação de extinção, que é o quê? Resposta, não reforço. Resposta, não reforço. Resposta, não reforço. Resposta, não reforço. Beleza? Vamos pegar a outra situação. Reforço contínuo. Resposta, reforço. Resposta, reforço. Resposta, reforço. Entrou em extinção. Resposta, não reforço. Resposta, não reforço. Resposta, não reforço. Beleza. Se eu comparo as duas mudanças, o sair do intermitente e entrar na extinção, e a outra situação, sair do reforço contínuo e entrar na extinção. Quando eu comparo essas duas, a mudança ao qual o primeiro foi submetido, ela é muito menos drástica do que a mudança ao qual o segundo foi submetido. Percebam, sair de tudo é reforçado para nada é reforçado, eu tenho uma ruptura da contingência muito maior do que eu tenho quando eu saio da situação de ora reforço, ora não reforço e mudo para sempre não reforço. O organismo já foi exposto, quando ele entra na extinção nesse momento, ele já foi exposto à condição de não reforçamento dentro do intermitente. O que saiu do reforço contínuo nunca foi submetido à situação de não reforçamento. Então, essa o fato da intermitência entrar na extinção, você ter proximidade entre uma situação e outra, dificulta
com que o organismo discrimine mudança. E aí a gente está entrando no conteúdo de controle discriminativo. Você tem dois padrões semelhantes, minimamente semelhantes. Então o que eu tenho? Generalização. O organismo se comporta frente à extinção como se ele estivesse na intermitência. Por quê? Porque você tem uma situação de maior proximidade, de maior semelhança entre um e outro. Do reforço contínuo para a extinção, a distinção é maior. Então é mais fácil discriminar mudança. E com isso, o organismo passa a se comportar de forma diferente. De forma diferente quer dizer o quê? Parar. Se eu estou pensando em pressão à barra, parar de pressionar a barra. Essa é a diferença. Então, eu tenho, quando eu comparo reforço contínuo com intermitente, o intermitente geraria essa maior resistência à extinção em função de uma dificuldade discriminativa. Tá claro? Beleza. Então aqui só para a gente fechar um pouquinho essa discussão mais de intermitência, reforço contínuo e parará. Vamos entrar agora que a gente vai sair falando de vários esquemas de reforçamento. Tá? Eu vou passar bem mais rápido do que eu passei em cima daqueles 4 básicos. Vou passar em revista alguns, falar dos seus respectivos efeitos. Tá? Até agora estávamos discutindo esquemas de reforçamento que são contingentes. O que isso quer dizer? Que o entrar em contato com o reforço é dependente da ocorrência de resposta. Se eu estou falando em esquemas de razão fixa 5 ou variável 5, o que eu tenho? Eu preciso que ocorra 5 respostas ou, em média, 5 respostas para o reforço. Ou seja, é necessário a ocorrência da resposta. Se eu estou falando em esquemas de intervalo, passagem de tempo, mas há a exigência de pelo menos uma resposta pós ter transcorrido todo o intervalo. Lembra lá do exemplo de ligar a televisão para assistir, acho que era Faustão, né, o exemplo que eu dei? Eu preciso ligar a televisão, então eu preciso emitir a resposta. Existem esquemas que a gente vai chamar de esquemas não contingentes. O que isso quer dizer? Que são independentes de ocorrência de resposta. Esquemas não contingentes, eu tenho como critério a mera passagem de tempo. É diferente do de intervalo, porque o do intervalo exige a passagem de tempo, mas exige também a ocorrência da resposta. E em esquemas não contingentes, é a mera passagem de tempo. Vamos falar primeiro em uma lógica laboratorial, depois eu tento entrar em exemplos mais cotidianos. Pensando no ratinho na caixa de Skinner, de tempos em tempos, a gota d'água simplesmente aparece. Isso é um esquema não contingente. O livro ele vai trazer 2 esquemas não contingentes. A gente chama esses esquemas de esquemas com base em tempo, para fazer distinção com a ideia de intervalo, que exige resposta. Então eu vou ter esquemas de tempo fixo e de tempo variável. A lógica é a mesma do que a gente já discutiu. Tempo fixo, sei lá, um rato dentro da caixa de Skinner submetido a um esquema de reforçamento, tempo fixo 1 minuto. Isso quer dizer que de 1 em 1 minuto a gota d'água aparece. Um filho pode receber uma mesada, acho que inclusive esse é o exemplo que o livro dá. O filho pode receber mesada em tempo fixo 7 dias ou 30 dias. Independente do que ele fizer, dinheiro aparece diante dele. Isso que a gente vai chamar de um esquema de tempo fixo. Um esquema de tempo variável, a lógica é a mesma dos esquemas variáveis. Eu tenho um tempo, em média,
o evento reforçador aparece. Tá? Esses esquemas, eles têm uma característica bastante interessante, porque eles nos mostram a importância do que a gente vai chamar de contiguidade na relação resposta-consequência. Como assim? Nesse padrão de esquema não há a exigência de ocorrência de nenhum tipo específico de resposta, tá? Mas não existe o não se comportar. Nós sempre estamos fazendo algo, nós sempre estamos nos comportando. Então, quando esse evento não contingente surge diante de um organismo, esse organismo está fazendo algo, ele está se comportando. E esse evento que surge, esse reforço que surge, ele surge em proximidade temporal com aquilo que o organismo está fazendo. Essa proximidade temporal acaba fazendo com que essa resposta emitida pelo organismo, mas que não tem relação de contingência, ou seja, relação de dependência com esse evento que apareceu, essa resposta a gente começa a observar aumento de frequência dela. Ou seja, a relação de contiguidade, ela é suficiente para fazer com que uma resposta emitida contígua à ocorrência de um reforço aumente de frequência, nos mostrando então que a ideia de consequenciação tem embutida dentro dela proximidade tempo-espacial. Tá? Então, no laboratório, se você coloca um ratinho dentro da caixa de Skinner ali e a água aparece de tempos em tempos para ele, você sai, vai dar uma volta. Quando você volta, você tem um ratinho que está apresentando algum comportamento estereotipado. Tá? Vamos supor que na hora que a água estava aparecendo, ele estava virando o pescoço. Essa resposta de virar o pescoço é provável que ela vai começar inicialmente a aumentar muito sutilmente a frequência dela. Como ela aumenta, mais sutil que seja, ela aumenta um pouquinho a frequência dela, é provável que na próxima vez que esse reforço vier, pela passagem de tempo, não pela ocorrência da resposta, mas pela passagem de tempo, essa resposta de virar o pescoço esteja acontecendo. E ela aumenta de frequência mais uma vez. Aumentando de frequência cada vez mais, passa a ser cada vez mais provável que essa resposta seja sempre contígua à ocorrência desse reforço, que eu não posso chamar ela categoricamente de uma consequência, porque ela não apresenta a relação de dependência com a ocorrência da resposta. E quando você voltar lá, você tem um ratinho que está com um tique nervoso de balançar a cabeça. Tá? E uma coisa interessante, como essa resposta vai começar a aumentar de frequência, é provável também que ela ocorra em períodos de não evento reforçador ali. Ou seja, essa resposta está ocorrendo submetido a uma relação não de reforçamento, mas de relações de contiguidade intermitente, tornando ainda mais difícil de distingui-la por aquilo que a gente acabou de falar. Tá? Esses padrões comportamentais dentro da análise de comportamento nós chamamos de comportamento supersticioso, tá? Que guarda alguma relação com aquilo que nós vamos chamar cotidianamente de superstição. Tá? É comum apresentarmos uma série de comportamentos que ocorrem em função de um evento reforçador
mas não apresenta relação de dependência com esse evento reforçador. Ah? Aqui no texto ele dá uma série de exemplos das nossas superstições. Passar debaixo de escada, sei lá, quebrar espelho, bater na madeira 3 vezes, sempre assistir o jogo do seu time usando sempre a mesma camisa. Tá? Vou dar um exemplo. Quando eu torço pro Atlético Mineiro. E aqui a gente tinha um grupinho que a gente hoje eu não frequento mais tanto, mas que eu frequentava, que a gente sentava para assistir os jogos do Atlético Mineiro. E existia uma regra básica dentro várias, mas uma das regras que existia era que no momento em que você percebia a iminência do gol do nosso time, né, do Atlético, não se podia gritar gol antes de ser gol. Ah, eles falavam que dava azar, que não acontecia o gol nesse momento. Se você for parar para pensar, é comum as torcidas gritarem gol em toda situação de perigo. E muito provavelmente, nos momentos de gritar gol, o gol não vai acontecer. Não existe relação entre eu gritar e o gol não acontecer. Existe uma relação de contiguidade. Essa relação de contiguidade fortalece o caráter aqui agora aversivo do gritar gol. Essa regra se estabelece em função de uma relação supersticiosa, de uma relação de consequenciação não contingente. Tá? Beleza. Vamos voltar para esquemas contingentes. Existem dois esquemas bem interessantes, que são esquemas que a gente chama de reguladores de velocidade do responder. São esquemas que meio que combinam esquemas de intervalo com esquemas de razão. Meio que pegam elementos de cada um deles. Esses esquemas, como foi falado, eles fortalecem a velocidade do responder, seja uma alta velocidade, seja uma baixa velocidade, mas está nesse responder rápido ou responder lentamente a característica que acarreta em reforço, em consequência. Então a gente tem o reforço diferencial de altas taxas, que a gente chama de DRH, tá? De sigla do inglês, Differential Reinforcement of High Rates. Esse esquema, ele é um esquema de razão, tá? Básico, então é exigido um número X de resposta para que o organismo entre em contato com o reforço, tá? Mas esse reforço, o organismo só entra em contato se esse número de resposta for dado dentro de um determinado intervalo de tempo. Tá? O que isso quer dizer? Olhando para o ratinho na caixa de Skinner. Se eu coloco um ratinho, por exemplo, em um DRH, 30 respostas, 20 segundos. Isso quer dizer que o ratinho tem que responder 30 vezes. Mas não basta responder simplesmente 30 vezes. Ele tem que responder 30 vezes dentro de um determinado intervalo de tempo, no caso 20 segundos. Se transcorre todo o intervalo e ele não terminou de concluir a razão exigida, zera tudo e começa de novo. Então,
é colocado um critério a mais para que essa razão atinja reforçamento. Tá? Cotidianamente, a gente pode colocar em esquemas de produção, onde o indivíduo ele ganha X se ele produzir tantas peças, mas se ele produzir tantas peças, de novo, dentro de um intervalo de tempo. Tá? E a gente tem um esquema que faz algo no sentido contrário. Ele obriga o organismo a se comportar lentamente. Como é que ele faz isso? A ideia é muito semelhante ao esquema de intervalo. Tá? Eu estipulo um tempo para a ocorrência do reforço. Por exemplo... antes, acabei não falando. Esse esquema que gera baixas taxas, a gente chama de esquema de reforçamento diferencial de baixas taxas de resposta, DRL, também da sigla do inglês. Tá? Como é que ele vai funcionar? Quando eu falo, por exemplo, um DRL 30 segundos, isso quer dizer que o reforço só vai vir de 30 em 30 segundos. Isso é muito semelhante ao esquema de intervalo que a gente viu lá atrás. A diferença é que no esquema de intervalo, se eu estipulo 30 segundos, o organismo entrou em contato com o reforço, só vai entrar em contato com o próximo reforço daqui a 30 segundos, depois que ele se comportar. Só que no esquema de intervalo, ele pode se comportar nesse meio tempo. Tá? No DRL, não. O valor de tempo indicado é uma exigência de pausa. Quando eu falo em DRL 30 segundos, eu estou dizendo que o intervalo necessário para entrar em contato com o reforço é o intervalo entre respostas. Um DRL 30 segundos quer dizer que eu respondi, entrei em contato com o reforço, só entro em contato com o reforço se eu fizer uma pausa, ou seja, não responder durante 30 segundos. E depois que tiver transcorrido os 30 segundos, a resposta vai ser reforçada. Mas se eu responder no meio, zera cronômetro. É 30 segundos entre respostas. Quando eu e meu irmão éramos crianças, meu irmão era um cara que comia muito rápido. Então fazia o prato, ele comia feito um louco. Muito rápido. Esse molequinho, tô falando de criança, falando de 6, 7 anos de idade, 8 anos de idade. Minha mãe começou a exigir que ele fizesse pausas entre uma garfada e outra. Tá? Essa pausa era necessária, senão ele não ganhava sobremesa. Tá? Então, isso é uma espécie de DRL, onde se estabelece um critério de tempo entre uma resposta e outra. Tá? O livro ainda vai trazer um tipo de esquema um pouquinho diferenciado, que é o DRO, reforço diferencial de outras respostas, onde é elencado um comportamento específico e eu reforço toda e qualquer outra resposta que não aquela. Isso quer dizer, estou reforçando o emitir outros comportamentos. Isso é muito utilizado em tratamento de crianças com padrões agressivos, autolesivos. Por exemplo, uma criança se identifica, por exemplo, que comportamentos autolesivos são contingentes à atenção, por exemplo.
eu disponibilizo atenção em DRO. O que isso quer dizer? Que eu disponibilizo atenção para todo e qualquer outro comportamento que não a autolesão. Tá? Como forma de colocar o comportamento autolesivo em extinção, mas ao mesmo tempo não eliminar o contato da atenção, não eliminar o evento reforçador da atenção, que pode ser bastante problemático. A gente já discutiu isso um pouco. A extinção também tem um certo caráter aversivo, então para minimizar esse caráter aversivo, o DRO é uma opção bastante interessante. Ah? Beleza. Vamos entrar agora no que a gente vai chamar de esquemas compostos. O que são os esquemas compostos? Vocês já devem ter percebido que esses esquemas, eles como é que eu vou falar? Eles são um pouco artificiais. Como assim? Os esquemas lá básicos, razão fixa, razão variável, intervalo, esses DRO, DRH, DRL, são difíceis de a gente pensar num exemplo cotidiano, porque poucos dos nossos comportamentos são submetidos a esquemas tão rígidos igual esses, tão bem organizadinhos assim. Os nossos comportamentos são submetidos a um emaranhado de relações controladoras, de esquemas de reforçamento e coisas do tipo. Então, no laboratório, tentou-se simular esses esquemas mais cotidianos. Tentou tornar esses esquemas de reforçamento muito rígidos, esses esquemas mais básicos, que seriam muito laboratoriais, tentou-se dar uma cara de maior dar uma maior validade ecológica para eles. Acho que esse é um bom termo. Então, o que foi feito? Foi feita uma tentativa de fazer combinações de esquemas, pensando tanto na apresentação simultânea de vários esquemas de reforçamento ou na apresentação sucessiva de vários esquemas de reforçamento, para ver efeito que isso gera. Então a gente vai tentar olhar um pouquinho para isso, para essas combinações. Dentro dos esquemas compostos, nós temos uma série de esquemas compostos. Nós temos os esquemas múltiplos, nós temos os esquemas mistos, por exemplo. Nós temos os esquemas concorrentes. Nós temos os esquemas encadeados, uma série de esquemas que buscam dar, como eu falei, maior proximidade com o nosso cotidiano, para permitir fazer generalizações dos achados de laboratório para situações, como eu falei, para situações cotidianas. Então vamos olhar um pouquinho para esses esquemas. Quando a gente olha para os esquemas múltiplos e mistos, eles são muito parecidos, todos os dois. Esquemas múltiplos são esquemas onde eu vou ter diferentes esquemas de reforçamento que vão se sucedendo. Ora é um, ora é outro, ora é um, ora é outro. Então eu posso ter uma situação onde, vamos pegar laboratório, onde o ratinho na caixa de Skinner está sendo submetido a um esquema de razão fixa 5. Depois de um tempo, ele passa a ser submetido a um esquema de intervalo variável. Depois de um tempo, ele é submetido à extinção. E por aí vai. O que marca, um dos elementos que define a ideia do esquema múltiplo
é que ele é sinalizado. Cada um desses esquemas ele é acompanhado por um estímulo discriminativo característico para cada esquema. Vocês, quando a gente for lá em Fenômenos 2, a gente for para o laboratório, a gente vai fazer a prática de esquema múltiplo, onde vocês vão trabalhar em esquemas de razão fixa, alternando com a extinção, que não deixa de ser um esquema. Onde, por exemplo, sei lá, vamos trabalhar com FR5, razão fixa 5. Cada 5 respostas do ratinho na barra, ele entra em contato com reforço. Então nós vamos ficar alternando razão fixa 5, extinção, razão fixa 5, extinção, e por aí vai, ao longo de toda a prática. Cada um desses dois componentes, o componente razão fixa e o componente extinção, ele cada um deles está correlacionado com uma estimulação específica. No nosso caso, vai ser a intensidade de luz. Então, a razão fixa vai estar correlacionada com a luz da caixa de Skinner acesa, por exemplo. E a extinção vai estar correlacionada com a luz da caixa de Skinner apagada. Então, toda vez que estiver vigente o esquema razão fixa, a luz está acesa. Toda vez que estiver vigente o esquema extinção, a luz está apagada. Poderia ser qualquer estimulação, desde que marque um estímulo consistente com um esquema e um outro estímulo consistente com um outro esquema. Qual efeito que isso vai gerar? Depois de um certo tempo, o organismo vai vai apresentar o padrão adequado na medida em que altera a estimulação. A estimulação do FR5. O organismo se comporta adequadamente com o padrão de FR5. Mudou a estimulação, entramos na estimulação da extinção, o organismo se comporta adequadamente com o padrão de extinção. Isso é a criança na casa dos pais e na casa da avó. Onde os pedidos na casa dos pais seria extinção e os pedidos na casa da avó, CRF. Todo e qualquer pedido é reforçado. Você vai ter uma criança que vai se comportar adequadamente na casa dos avós, ou seja, chega lá, pede 1 milhão de coisas, vai para a casa dos pais, para de pedir. O esquema misto é idêntico. A única diferença somem os estímulos. Os esquemas vão se alternando sem nenhum tipo de sinalização ambiental da mudança. Se relacionar com alguém volúvel, alguém que muda de opinião ou alguém que muda de humor com uma certa frequência e você não tem estimulação discriminativa para essa mudança. Você se comporta, qual é a lógica do misto? Você se comporta de acordo com o esquema vigente. A partir do momento em que esse comportar não gera mais reforço, você muda seu próprio comportamento, porque o esquema mudou. Então você aprende justamente isso. Enquanto o comportamento gera reforço, você mantém. Quando ele deixa de mudar, você passa a agir de acordo com o outro esquema. Essa é a distinção entre múltiplo e misto. Esquema encadeado é um esquema, a gente viu um pouquinho dele quando a gente estava falando de discriminação. O esquema encadeado é um esquema onde o organismo se comporta, gera consequência e a partir do momento em que ele completa um componente, o próximo vem.
Então é muito parecido, só que você tem é muito parecido com o múltiplo com o misto, mas o que você tem é o executar o comportamento como elemento sinalizador do próximo padrão. Ah? Então eu me comporto de um jeito, assim que eu termino, muda. Comporto, assim que eu termino, o componente, vamos para o próximo. No laboratório a gente simula isso. Normalmente o encadeado ele exige comportamentos diferentes. Então, por exemplo, no laboratório a gente costuma simular isso fazendo, o ratinho passa dentro da argola, que faz com que a luz acenda, a luz acendeu, ele pressiona a barra, ele ganha a água dele. Então a luz, se acender, ela passa a se configurar como consequência para o passar dentro da argola e SD para pressão à barra. Tá? Aqui eles vão falar do tandem, que é muito semelhante, mas sem sinalização. Então o organismo se comporta como se ele passasse dentro da argola, não acende a luz, mas para ele pressionar, a resposta de pressão à barra só vai ser reforçada caso ele tenha passado primeiro por dentro da argola, mas sem a mudança discriminativa. Tá? Beleza. E por fim, acho que talvez essa seja a grande tentativa de simulação de situação cotidiana dentro do laboratório, são os esquemas concorrentes. O que é um esquema concorrente? No nosso cotidiano, a gente está exposto a várias contingências simultâneas. Tá? Agora, por exemplo, vocês podem estar assistindo o vídeo. Vocês podem não, né? Se vocês estão escutando o que eu estou falando, vocês estão assistindo o vídeo. Vocês estão assistindo esse vídeo, mas concorre a isso a série da Netflix. Tá? O chocolate da dispensa. O chocolate da dispensa, nesse momento que a gente está vivendo aqui agora, é de boa. Vocês conseguem ir lá pegar o chocolate e continuar comendo e continuar assistindo aqui sem grandes problemas. Tá? Mas vocês não conseguem assistir a série da Netflix e acompanhar o vídeo. Tá? Ao mesmo tempo. Então vocês têm essas duas contingências vigentes. Os esquemas concorrentes basicamente é uma tentativa de simular isso. Simular essa situação nossa cotidiana de estamos expostos a vários esquemas de reforçamento simultâneo. Aonde eu me comporto? Para onde que eu vou? Tá? Então, como é que isso normalmente em laboratório é feito? Eu tenho lá a caixa de condicionamento, que agora ela passa a ter dois operandos, ou seja, duas barras de resposta, onde cada uma das duas barras ela está submetida a um esquema de reforçamento diferente. Por exemplo, intervalo fixo 10, o que isso quer dizer? Que de 10 em 10 segundos a pressão à barra a pressão nessa barra gera reforço. E uma outra que está submetida, sei lá, a intervalo fixo 20 segundos. Tá? Ou seja, de 20 em 20 segundos a pressão à barra nessa barra gera reforço. Nessa situação, a ideia é verificar para que lado o ratinho vai. Qual seria a escolha, entre aspas. Essa escolha ela vai ter que ser determinada por uma série de parâmetros ambientais. No caso, aonde está maior possibilidade de reforçamento, maior grau de reforçamento. Tá? Se eu tenho aqui a barra 10 segundos e a barra 20 segundos, essa barra gera o dobro de reforçamento dessa barra de cá. Então o que vai acontecer? O rato vai preferir entre aspas, em relação a essa. Acho que é o que todo mundo imagina que é o que vai acontecer. Tá?
Só que essa não é a melhor opção. Tá? Não é a opção mais reforçadora. A gente pode dizer assim, melhor opção, não acho que não é um bom termo. Qual é a opção mais reforçadora? 10 segundos entre reforços ou 20 segundos entre reforços. Se a gente fosse parar para pensar friamente, pensar em 1 minuto de disponibilização, a barra de 10 segundos, 6 reforços. Na barra de 20 segundos, 3 reforços. Essa seria a situação que o organismo tem que optar, né? Qual ele vai direcionar mais o seu comportamento. Se ele ficar aqui, se ele ficar só aqui, 6 reforços. Se ele ficar só aqui, 3 reforços. Mas como eu falei, qual é o tipo, qual é a regularidade? Voltando lá para aquela ideia de regularidade, qual é o padrão decorrente dessa configuração que a gente vai ter? Não é o rato ficar aqui nos 10 segundos e nem é o rato ficar aqui nos 20 segundos. Se ele fica aqui nos 20 segundos, ele só fica com 3 reforços. Se ele fica aqui nos 10 segundos, ele só fica com 6 reforços. Agora, se ele distribui o comportamento dele de forma semelhante à distribuição de reforços, ele amplia a possibilidade de reforçamento, ele maximiza a possibilidade de reforçamento. Como assim? Ele fica aqui, ó, ele responde aqui de 10 em 10 segundos e de 20 em 20 ele dá um pulo na de lá e entra em contato com o reforço. Fazendo isso, em 1 minuto, ele tem os 6 reforços daqui e os 3 daqui, fazendo com que ele tenha agora 9 reforços. Esse é o comportamento, esse é o padrão, essa é a distribuição de responder mais reforçadora. Então, a lógica do esquema de reforçamento permitiu identificar o que a gente vai chamar de lei da igualação. O que é a ideia de lei da igualação? Que a distribuição de respostas nas diferentes opções de reforçamento, elas igualam a distribuição de reforços nessas diferentes opções de reforçamento. Ah? Se eu tenho FR5, FI 20 segundos, eu tenho um ratinho que vai ficar pressionando aqui a barra do FR5 e ganhando um reforço dele de 5 em 5 respostas. Passa os 20 segundos, ele vai lá e responde na outra barra. Com isso, ele maximiza as possibilidades de reforço desse organismo. Tá? Então, essa estratégia metodológica dos esquemas concorrentes permitiu a análise do comportamento fazer algumas avaliações. Por exemplo, se eu tenho FR5 e FR10, a coisa muda um pouco de figura. Porque se eu emito 10 respostas aqui, eu ganho 2 reforços. Se eu emito 10 respostas aqui, eu ganho um só. Tá? Então, passa a ser não tão reforçador o intercâmbio. Tá? Porque na hora que eu mudo para cá e pressiono 10 vezes, eu deixei de ganhar um reforço do lado de cá. Então, nessa situação, eu vou ter um responder que vai se direcionar para aquela condição com maior... se os parâmetros foi esse, só o número de resposta, eu vou ter um responder que vai se manter muito mais no FR5. Só que, e se no FR5 o ratinho tem como reforço uma gota d'água, mas no FR10 ele tem 2 gotas e meia? Percebe? A gente consegue regular uma série de parâmetros. Se eu tenho, por exemplo,
5 segundos de atraso, 5 segundos é atraso pra caramba, mas se eu tenho um atraso entre concluiu a razão e o reforço veio. Pressionei 5 vezes aqui, mas demora 5 segundos para o reforço aparecer. Pressionei 10 vezes aqui, mas o reforço é imediato. Será que esse atraso ou essa magnitude de reforço gera um efeito em cima da distribuição desse responder? Pegando um exemplo lá do FI 20 e FI 10, se eu altero, se eu, por exemplo, aperto a barra, fazendo com que a barra seja mais rígida na barra que gera reforço mais frequente, comparativamente com aquele que gera reforço menos frequente, ela é mais maleável. Será que isso tem efeito? Então isso permitiu a análise do comportamento olhar para uma série de parâmetros e permitiu a gente identificar que existe, com base nesses parâmetros, padrão de distribuição do responder. Tá? E criou toda uma nova área de pesquisa que a gente vai chamar de pesquisa em escolha. Entender os parâmetros de escolha. E aí, olhando para a escolha não como decorrente de algo que saia do indivíduo, mas que escolhas são dependentes de parâmetros ambientais da própria prática de reforçamento. Tá? Por fim, o texto vai trazer outras combinações, como, por exemplo, esquema concorrente encadeado, que vai permitir estudar padrões de autocontrole, são bem mais complexos, onde o organismo ele precisa responder aí muda para um esquema ou para outro. Você tem uma série de combinações bem mais elaboradas que vão então permitir olhar dentro da caixa de condicionamento padrões que vão gradativamente se assemelhar muito mais ao nosso cotidiano. Tá? Por exemplo, agora, igual eu falei, por que é tão difícil, usando o exemplo lá de assistir o vídeo meu ou tá na Netflix, por que agora é tão complicado a gente sentar e estudar, assistir aula em casa? Porque você tem um bando de consequências concorrentes. Aí eu vejo, por exemplo, coitado da minha filha, fazendo aula remota. O ambiente de casa, você tem os brinquedos dela, você tem a televisão, você tem um bando de coisa, um bando de comportamentos que levam a reforçadores com maior magnitude do que os reforçadores atrelados a João tinha 5 laranjas, comeu 2, com quantas ele ficou. Então, essa ideia das consequências concorrentes, dos comportamentos concorrentes, permitiu olhar para os esquemas de reforçamento de forma muito mais elaborada, de forma muito menos artificial, aquela coisa do laboratório, do ratinho pressionando a barra em esquema de razão fixa e olhar o que isso quer dizer. Tá? Então, com isso, a gente finaliza o conteúdo de esquema de reforçamento. Tá? Vamos entrar em outros conteúdos e eu vou passar para vocês depois lá no Google Classroom qual é a referência, porque a gente sai dos textos, do livro que a gente está trabalhando, vamos olhar um outro material, depois a gente volta para ele. Beleza? Pessoal, é isso. Até mais.